palavra maravilhosa, toda a palavra do Senhor é maravilhosa aos nossos corações. E eu quero trazer para vocês. Faça isto e viverá. E eu quero ler aqui em Amós, capítulo 4, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante um pouco, versículo 13, depois vamos entrar para o capítulo 5 e vamos ler alguns versículos. E diz assim a palavra do Senhor, Amós 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te falei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi esta palavra que lamento como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está. A sua terra não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel. Buscai-me e vivei. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Vós que converteis o juiz em aslona e deitais por terra a justiça. E diz mais aqui o Senhor, glória ao nome do Senhor, versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós lemos uma predição do juízo do Senhor a Israel numa certa época. E aqui nós sabemos que tudo o que aconteceu com as nações, com pessoas individualmente, com pessoas que o Senhor chamou, com pessoas que o Senhor puniu, abençoou, todas estas coisas que aconteceram e que estão nas Sagradas Escrituras, é incontestável que acontece nos dias de hoje. O juízo do Senhor, a sua misericórdia, os pecados das nações, as catástrofes naturais e os mais variados problemas da vida humana, se há exemplos e respostas na Bíblia Sagrada, e da mesma forma como aconteceu com eles, acontece nos tempos de hoje. E aqui no tempo do profeta Amós, o Senhor, ele usa o profeta e faz uma predição de juízo ao povo, mas também, ao mesmo tempo, dá o Senhor uma oportunidade àquele povo para que eles pudessem viver, para que eles pudessem assim contemplar a graça de Deus, e assim é conosco nos tempos de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, antes do Senhor predizer este juízo a Israel, no capítulo 4, quem for ler de Amós, vai ver que na longanimidade o Senhor usa o profeta para fazer um protesto a Israel. E o Senhor disse através do profeta, vocês serão levados como anzóis, porque vocês multiplicaram as transgressões de vocês. E o Senhor disse mais a eles, no tempo da minha longanimidade, eu castiguei vocês com falta de pão para ver se vocês se convertiam, e vocês não se converteram. Eu retive a chuva, fiz a chuva escassa, e vocês não se converteram. Eu feri vocês, as vossas hortas, as vossas figueiras, as vossas vinhas e oliveiras, e vocês não se converteram a mim. Enviei peste contra vós, a maneira do Egito, e vós não vos converteram a mim. Muitos matei, e vós não vos convertestes a mim. Então o Senhor disse a eles, agora vocês se preparem,
porque vocês terão um encontro comigo. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele falou para Israel e da mesma forma fala conosco hoje. Aleluia, ele diz, porque é ele que forma os montes, ele cria os ventos, ele declara ao homem qual é o seu pensamento, ele sabe do amanhã, aleluia, da manhã ele faz trevas, como das trevas ele tem a luz, ele pisa os altos da terra, o Senhor dos exércitos é o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor diz para nós na mesma forma hoje, se preparem, porque terão um encontro comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falara isto ao povo de Israel, mas ainda assim lhes dava uma chance. E qual era a chance? Glória a Deus. Da mesma forma para nós hoje, mesmo diante de tudo o que temos visto, qual é a chance que o Senhor tem nos dado? O tempo e vida para quem precisar de arrependimento, que se arrependa. Para quem precisar se aproximar do Senhor, se aproxime. Para quem precisar se voltar para o Senhor, que se volte. Para quem precisar, aleluia, de um milagre do Senhor, que receba. Para quem precisar, aleluia, de estar diante do Deus vivo com mais comunhão, com mais profundidade, com mais intimidade, que esteja. O Senhor, ele está dando este tempo para nós, os vivos. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo e a vida para quem está vivo nos está sendo dado. Porque hoje entendemos muito bem que a vida e o tempo é um presente do Senhor. Cada dia que amanhecemos é um presente, mas nós devemos entender o que é que o Senhor quer de nós. O que é que o Senhor nos pede, já que Ele poupa a nossa vida? Não é simplesmente por um acaso, não é simplesmente para eu cumprir dias de vida e ficar por isso mesmo. Não é simplesmente para eu viver na desesperança, ou na tristeza, ou na angústia, ou quem sabe com crises existenciais. Não é a minha vida sendo poupada, não é por um acaso. E eu não posso ter medo. Então o que é que eu faço para viver? O que é que eu faço para viver e que o que eu fizer vai condizer para o meu bem e que está alinhado à vontade do Senhor? Primeiro ponto, enquanto temos tempo, busquemos ao Senhor. Como diz aqui capítulo 5, versículo 4, o Senhor antes disse a eles, vocês terão um encontro comigo, se preparem, mas o Senhor está dizendo, assim diz o Senhor, buscai-me e vivei. Aleluia! A pessoa pode viver da forma que ela quiser, mas eu quero dizer que nada e nem ninguém pode conter o poder sobre a morte, é no seu próprio Deus. Os dias maus são para todos, para justos e para injustos. De repente, uma calamidade, uma coisa vem sobre justos, sobre injustos. E eu quero dizer que ainda assim, após vida física aqui, existe uma vida eterna, ou com o Senhor ou sem o Senhor. E nós precisamos o quê? Buscar o Senhor enquanto temos tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto está perto. Buscai a presença do Senhor para que vivais. É o que Ele está dizendo para nós. E é para que nós venhamos a viver, não é aleatoriamente, mas que venhamos a viver com esperança acendida nos nossos corações, para que possamos viver e contemplar ainda assim o bem do Senhor na terra dos viventes. É para nós, aleluia, vivermos com propósito, para nós sairmos do buraco da tristeza, da angústia emocional, da falta de esperança. O Senhor está dizendo, busque a minha presença, procure ter intimidade comigo e viva, e você verá o que eu vou fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto temos tempo, buscarmos ao Senhor. E como buscar ao Senhor? O que compõe esta busca ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler aqui no Salmo 34, que vai mostrar o que compõe essa busca ao Senhor. Buscar como? Eu já estou fazendo uma campanha, eu estou orando, eu estou fazendo o possível, eu creio nele, meu coração é dele, minha vida é dele. E isso é muito
muito bom, ótimo, mas tem melhor ainda. E é o Senhor que nos ensina. Ele diz aqui no Salmo 34, versículo 4, está aqui as instruções. O salmista Davi, ele dizia, busquei ao Senhor e ele me respondeu. E ele me livrou, aleluia, glória a Deus, de todos os meus temores. Aleluia, e tantos mais que olharem para ele serão iluminados e os seus rostos não serão confundidos. Versículo 6, clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quer que o Senhor quer de nós? O que compõe a busca a ele? Clame, clame. Clame insistentemente, como diz Lucas 18, versículo 1, dever de orar sempre, nunca esmorecer, seja persistente, ore. Aleluia, para estarmos diante do Senhor e para termos qualquer coisa boa na vida, é uma guerra, é uma batalha. Mas o Senhor, aleluia, Ele nos ajuda, aqueles que sinceramente se aproximam dEle, Ele está dizendo, clame. Eu não tenho nada na vida. Eu perdi tantas coisas, eu estou tão entristecida. É por isso que aqui está escrito, o salmista disse, clamou este pobre. Ele estava se referindo a ele mesmo, e o Senhor o ouviu e salvou e livrou de todas as suas angústias. Clame ao Senhor. E aqui o versículo 7 diz que o Senhor acampará os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor, clame ao Senhor, aleluia, porque você verá que Ele é bom. Versículo 8, bem-aventurado que nele confia, assim o Senhor está dizendo que faz parte da busca a mim, é clamor incessantemente, é você confiar em mim, independente de qualquer coisa. Não confie no que os olhos veem, nos olhos físicos, mas pensa nas coisas lá do alto e confia, crê, acredita que o Senhor vai fazer. Ele está dizendo, e assim você verá que eu sou bom. Ele está dizendo, mais do que feliz é o homem que confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Buscamos ao Senhor, mas às vezes tem pessoas que buscam já como se fosse sem esperança. Outros buscam com o coração partido, porque acham que não verão o bem na terra dos viventes. O Senhor está dizendo, busque, clame, e vocês verão que eu sou bom. Versículo 9, ele está dizendo, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha o que diz o texto, temei ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Não é ter medo dele e estar na presença dele obrigado com medo por causa do inferno, não, porque ele sabe todas as coisas, aleluia, mas temer ao Senhor significa confiar nele, acreditar nele, respeitá-lo, aleluia, querer muito ele em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, temei ao Senhor, vós os seus santos, ou seja, os seus servos, aqueles que buscam por ele, porque não terão falta alguma, aqueles que o temem, porque não terão falta alguma. Porque na hora da calamidade, a calamidade pode até nos fazer chorar, mas o Senhor, ele nos consola. O Senhor tem o poder, aleluia, para todas as coisas, para dar razão de viver para quem perdeu, para dar alegria para quem perdeu, para dar esperança a quem está sem esperança, para levantar aquele que está no monturo, ou na tristeza, ou na depressão, afundado em fundo de poço. O Senhor tem poder para todas as coisas, por isso ele está dizendo, acreditem em mim, clamem a mim, confiem em mim, busquem a mim para viver, e vocês verão que eu sou bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, versículo 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Louvado seja o nome do Senhor. Está faltando alguma coisa na sua vida? O Senhor está dizendo, busque, peça. Tem um versículo que diz no Novo Testamento, ele diz assim, aleluia, busquem para que a vossa alegria seja completa, peça. Aleluia, pedi, dá-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Agora preste atenção, busca aquilo que é honrável, aquilo que é bom, aleluia, aquilo que agradaria ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quer dizer, às vezes somos como crianças, e somos mesmo. Porque cada dia nós estamos aprendendo, cada dia temos o que aprender do Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Ou seja, em outras palavras, é como se o Senhor nos dissesse assim, você quer viver muito, mas qual é o seu objetivo? É querer viver muito, é para fazer o bem? Ou é apenas para atender os seus desejos? Você quer o que da sua vida vivendo muito? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aqui ele está dizendo, versículo 13, guarda a tua língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Ou seja, a busca ao Senhor consiste em clamar a Ele, em confiar nele, em temer a Ele, em respeitar a Ele. Aleluia, se buscar e tiver dias de vida, é para fazer o bem, a prática do bem, guardar a língua do mal. E o que significa isso? Não falar coisas más, não falar mal de ninguém. Não falar mal de ninguém, principalmente se for uma pessoa que talvez você foi ofendida por esta pessoa, ofendido, e se essa pessoa cai numa calamidade, aí às vezes o coração de alguém diz assim, bem que merece, pelo que está passando. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 24, versículo 18, 17 e 18, algo muito importante sobre esta questão. O Senhor diz assim, quando caiu o inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja isso, e isso seja mal, o Senhor julgue mal aos seus olhos e desvie daquele a ira para o que está achando bom. Então não devemos nos alegrar com aquele que estiver passando por calamidade, por problema, mesmo que você diga assim, bem que merece, bem que buscou e agora está merecendo, de forma alguma, e mais sabe por quê? Porque nós, todos nós, sem exceção, estamos no mesmo barco. Ou seja, é como se o Senhor tivesse, imagina aqui comigo, pegado o planeta Terra e colocado num pequeno barquinho em um grande oceano, e parece que tem hora que vai afundar quase tudo e flutua um pouco. Vamos pensar assim, só na minha imaginação, estamos no mesmo barco. Ou seja, estamos na mesma situação aos olhos do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E quem pode buscar por si mesmo é você. E quem pode buscar pela minha salvação sou eu. E se eu buscar o bem para mim mesmo, eu terei. Se vocês buscam o bem para vocês, vocês o terão. Mas eu quero dizer que, como a Bíblia diz, que o bem e o mal está para justos e injustos, nós estamos no mesmo barco e que o Senhor nos ajude. Voltando para Amós, capítulo 5, versículo 13. Está escrita assim a palavra do Senhor. Portanto, o que for prudente, guardará silêncio, ou seja, boca fechada. E a mente não se vangloriar da derrota dos outros, naquele tempo, porque o tempo será mau. Então, isto é tempo de quê? De abrir a boca para clamarmos, orarmos pela nossa própria vida. E para fazermos o quê? Fechar a boca para não estar falando besteira contra ninguém, julgando ninguém, falando mal de ninguém, porque o Senhor não se agrada. A busca ao Senhor consiste a isso. E eu já disse a vocês e sempre estou dizendo, é tempo de buscar ao Senhor. Aleluia, nós temos sido convocados para orações, para buscar e pedir na misericórdia do Senhor, e nós temos feito. Mas se nós fazemos o bem, daqui a pouco continuamos nas mesmas prevaricações, eu sempre digo a vocês, então estaremos invalidando aquilo de bom que estamos fazendo diante dos olhos do Senhor, porque a busca ao Senhor e agradar a Ele também consiste, aleluia, em outro ponto que eu vou falar, que é nós mudarmos a nossa conduta. Mas antes de falar este ponto, o que mais faz parte de buscar ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 34, voltando, versículo 14.
O Senhor está dizendo, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, para de fazer o mal, não queira vínculo com o mal, não queira ter, vamos dizer assim, dar lugar ao pago mal de mesma moeda. Não faça assim, diz o Senhor, porque até então a Bíblia diz que a ira humana não opera a justiça do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 20 ou 21, se não me engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. A paz é possível nos tempos de hoje? É. Agora, como é possível? Primeiro, eu fazendo o bem. Em segundo lugar, é fixando a mente no Senhor, que diz Isaías capítulo 26, versículo 3, que está escrito, o Senhor conservará em paz cuja mente da pessoa estiver firme nele, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, este confia no Senhor. Aleluia. O que mais diz a palavra do Senhor? Versículo 15 do Salmo 34. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Justo aqui não quer dizer o mais santo, o mais puritano, aquele assim que é aquela santidade, sabe, aquela coisa, não é assim por esse lado. Justo significa aquele que procura fazer a coisa certa, e que está fazendo e que está procurando agradar ao Senhor. Então esse biblicamente é chamado de justo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz versículo 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da face da terra a memória deles. Vocês sabem o que está acontecendo no mundo. Nem precisa eu dizer aqui, porque os noticiários nós já sabemos demais. Então, o que é que está acontecendo? Então, o Senhor está permitindo que o mal e muitos estão morrendo na face da terra. Agora, observa que muitos tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor e não fizeram, e não vieram para o Senhor e não se arrependeram. E quanto a nós, os vivos, temos que estar na mesma regra, nos arrependemos e buscando ao Senhor. Versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo, o que consiste da busca a mim? Ele está dizendo, consiste em aquele que procura fazer o que é certo, o que é correto. Se ele clama a mim e tem fé e crê, então eu ouvirei e o livrarei de todas as suas angústias. Versículo 18, porque o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isaías 66, versículo 2, o Senhor disse assim, para quem olharei? E ao mesmo tempo ele responde, vou dizer a vocês para quem eu olharei. Para o aflito, para o contrito de espírito, para o que treme e teme diante da minha presença, para esse eu olharei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Eu quero dizer a vocês, só o Senhor sabe as aflições que muitas pessoas, inclusive eu hoje, passei para trazer essa palavra para vocês. Então nós somos provados, somos afligidos. Não pense você que, eu estou na presença do Senhor, por que me sobreveio isso? Por que me sobreveio aquilo? Não esqueça que a Bíblia fala de tribulações, de aflições, de problemas. O Senhor Jesus Cristo disse, Evangelho de João 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Então nós sofremos aflições, mas como o Senhor dizia o apóstolo Paulo, que a graça dele, aleluia, bastava para Paulo, assim a graça do Senhor sustenta o seu povo e tem nos sustentado, louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais está dizendo o que faz parte mais da busca ao Senhor. Parar de ter vínculo com o mal, procurar fazer o que é correto, clamar ao Senhor com todo o seu ser, ter um coração quebrantado. Isso é verdade, essa é a palavra de Deus, que maravilha, eu estou sendo tocado, eu estou sendo tocada, muito bem, isso é um coração crédulo. Agora,
Às vezes, pessoas têm um coração crédulo, mas não têm um coração obediente. Então, um coração crédulo, quebrantado e obediente na presença do Senhor. Olha o que mais diz esse salmo aqui, versículo 21. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Nenhum. Então, confiar no Senhor. Para viver, preciso fazer o quê? Em primeiro lugar, buscar o Senhor. Com todo o coração, toda a alma, todo o ser, todo o entendimento. Isso faz parte do primeiro mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar o Senhor, amar o Senhor com todo o nosso, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 13, está dizendo assim: se você está aflito, ore. Eu estou desesperada, ore. Mas eu oro e continuo estando desesperada e desesperada. Ore mais, é para orar. Nós estamos no tempo de conserto e de oração e de busca ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ore, e diga: Senhor, me ajude, Senhor, me liberta da angústia, Senhor, me transforma, Senhor, o que é que o Senhor deseja? Senhor, como posso agradá-lo? Senhor, cura minhas feridas, Senhor, sara minhas dores. Vocês acham que o Senhor não se importa com a dor emocional, não? Ele se importa. Vocês acham que o Senhor não se importa com a lágrima derramada, não? Ele se importa. Vocês acham que o Senhor, ele não se importa até mesmo com a morte de um ímpio, de um iníquo que fez pouco dele? A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então o Senhor, ele olha para nós e ele tem toda a atenção voltada para nós. Mas porque ele proferiu a sentença para Israel e porque nós passamos por essas situações por causa dos nossos próprios pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há jeito, há esperança, há solução. O Senhor é o Senhor poderoso que ainda cura, que ainda restaura casamentos, que ele liberta, que ele transforma, que ele, aleluia, ele dá a salvação de livramento aqui na terra, como a salvação pós-morte física. O Senhor tem poder para todas as coisas e eu quero dizer a vocês que o veredito final não é a crise econômica, o veredito final não é a doença sem cura, o veredito final não vem do que acham, do que dizem, do que pensam, não vem do que parece ser, mas vem do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Dele vem o veredito final sobre a terra e sobre tudo que nela há, sobre a minha vida e sobre a sua. Louvado seja o nome do Senhor. E o veredito do Senhor, vocês sabem qual mesmo seria a vontade do Senhor para nós? Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor falava para um povo que nem merecia, vamos dizer, humanamente falando, porque o Senhor falou várias vezes com Israel naquela época também, o povo não queria saber, e ali, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor permitiu a Babilônia vir saquear, quebrar, acabar com tudo, e os restantes, o remanescente, tudo escravo e tudo sem esperança, e o Senhor disse assim: olha, sou eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não é ninguém, não é Satanás, não é você, não é ninguém, ele está dizendo, sou eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a teu respeito. E os pensamentos que tenho, vamos dizer assim, para todo aquele que se aproxima de mim, para todo aquele que me quer, para todo aquele que me busca de todo o coração, diz o Senhor, os meus pensamentos, aleluia, são de bem, não de mal, para dar o fim que desejais. Mas ele diz, é necessário me buscar, é necessário se converter, me buscar de todo o coração, então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Em outras palavras, ele está dizendo, então vocês me encontrarão, e eu mudarei a sorte, a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 64, versículo 4, está escrito, aleluia, que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, que não existe outro Deus a não ser o Senhor.
E no capítulo 65, versículo 1, se não me falha a memória, está escrito: o Senhor disse: fui buscado por um povo que não clamava por mim. Por um povo que nem me olhava e nem queria saber e nem estava aí para o meu lado, em outras palavras. Mas quando eles me buscaram, eu disse: eis-me aqui. E isso explica muitas conversões nesses tempos de hoje, de pessoas que vocês sabem que talvez olhava assim e dizia: os meus olhos eram impossíveis, e de repente está temendo ao Senhor, está buscando, está. Por quê? Porque para o Senhor nada é impossível. E neste pequeno ponto eu aproveito para dizer: não desista nem das pessoas que você tem orado, não ache que a sua causa é impossível, porque não é. Não é. Na hora que o Senhor quer, Ele é soberano e Ele tem poder de intervir sobre toda a história. Agora é necessário nós estarmos atualmente empenhados em fazer a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer para viver? Segundo ponto, vamos analisar a nossa conduta, a nossa vida. Mudar para melhor? Mas todos pecam. Verdade. Mas quem é do Senhor Jesus Cristo não vive sobre o domínio do pecado. Não vive sobre o domínio de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. O que fazer para viver? Analisar a própria conduta. Vamos ver aqui Jeremias. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 7, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Aí ele diz aqui: não vos confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras fizeres juízo entre um homem e seu companheiro, não oprimindo o estrangeiro, nem ninguém, nem a viúva, nem derramando sangue inocente, nem adorando a outros deuses, para o próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, nesta terra que vos dei, diz o Senhor. Ou seja, para nós, o que isto quer dizer? Alguém pode até dizer assim: mas foi com o povo israelita daquela época. Pois é, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem relevância sobre todos os tempos, todos os povos, para todas as épocas e principalmente, como eu já disse a vocês, tudo que se passa nas Sagradas Escrituras se há na mesma forma hoje. E por isso que a palavra do Senhor, e por ser a palavra dele, tem relevância para todos os povos e todas as épocas, e esta é a realidade para a nossa vida. E não querer aqui, vamos dizer assim, deixar coisa genérica e dizer assim: não, isso aqui do Senhor eu aceito, isso aqui eu não aceito, porque não adianta. É assim. O Senhor é como se dissesse a nós assim: melhorai os vossos caminhos, a vossa vida, observe-se, analise, veja, ore, pergunte e diga assim: Senhor Espírito Santo, o que é que eu faço? Onde está minha falha? Onde eu preciso melhorar? Me ajude. E o Senhor vai mostrar. Ele está dizendo: não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor seja. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: não é por você apenas congregar e dizer: eu estou indo para o templo, para a casa do Senhor, e isto para mim já estou salvo, que não é assim. Isso não é o bastante. Ele está dizendo: mas se vocês melhorarem os caminhos e as obras de vocês, se vocês fizerem juízo, ou seja, praticar o que é reto, louvado seja o nome do Senhor, uns para com os outros, não oprimir ninguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não derramar sangue inocente, não adorar outros deuses, o Senhor está dizendo, ele está dizendo: eu vos farei habitar nesse lugar. Mas aqui ele está dizendo qual era o erro de conduta desse povo.
E ele dizendo, eis que vocês confiam em palavras falsas que nada são proveitosas. Porque na época tinha falso profeta dizendo que ali nunca aconteceria o mal para o povo. E o povo, vamos dizer, deitava e rolava. E ali tinha a profeta, dizia, vai ficar tudo bem. Tudo está agradando ao Senhor, tudo está maravilhosamente. E não era assim. E aqui diz, furtais, matais, cometeis adultério. Jurais falsamente, queimares incenso a Baal e andais após outros deuses que não conhecestes. Aí o Senhor dizia, então vireis e poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizer, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. E pois esta casa que se chama pelo meu nome, vocês fazem uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente, vocês adoram outros deuses, adoram a Baal, deuses que vocês nem conhecem, porque eles não existem, mas na imaginação de vocês é deuses. E depois vocês vão diante de mim, na minha casa, que se chama pelo meu nome, e começa a dizer, eu sou de Deus, Deus está alegre comigo, a minha vida é de Deus, eu só quero é Deus, e continuam nas mesmas abominações, e o Senhor dizendo, eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E quando ele diz, a casa que se chama pelo meu nome, vocês fizeram uma caverna de salteadores aos vossos olhos, ou seja, porque na casa do Senhor, na época que era para ser santa, somente para adorar o nome do Senhor, virou feira, virou mercado, vendia, era tudo era para ser vendido. E fora as abominações, e o povo dizia, não, o Senhor nos abençoou, e eles andavam da forma que queria. Era assim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vocês podem perguntar, e qual é a vontade do Senhor para a minha conduta? Ou seja, sobre conduta. Uma coisa eu sei que eu tenho que buscar a Ele. Estou buscando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sobre a conduta, qual é a vontade do Senhor para a minha conduta? Muito bem, vamos aqui entender o que é melhorar os caminhos. Tem muitas coisas na palavra do Senhor, mas eu só vou ler 2 textos. O primeiro está em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Está escrito assim. Porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, o Senhor diz, não me agrada nenhuma forma indevida de usar o corpo para prostituição, fornicação e outras coisas mais. O Senhor está dizendo, se abstenha, não faça, não me agrada, o Senhor está dizendo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pois é, porque tem muitos que vão para o ato íntimo e faz o que bem quer. E aqui o Senhor está dizendo, cada um saiba zelar pelo seu vaso, ou seja, pelo seu corpo em santificação e honra. Ou seja, por quê? Porque o corpo, o coração pode estar no Senhor, mas o corpo, ele pode se transformar num instrumento de sensualidade e de pecado. Pode ser um instrumento de pecado, então por isso que o Senhor também se importa com o corpo. Aí está dizendo aqui, não nas paixões de concupiscência, como esses gentios que não conhecem a Deus, ou seja, gentios quer dizer povos que não são judeus, outros povos. Nós não somos judeus, mas somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim cremos, estamos nos esforçando para a salvação. Então, o Senhor está dizendo, quem não me conhece faz tudo nessa vida, e é verdade. Eu tenho uma frase comigo que eu penso assim, que todo ser humano, se ele não tem o Senhor na vida, se ele não conhece o Senhor, não teme ao Senhor, todo ser humano é um perigo. Esta é a realidade.
Versículo 6, que é que faz parte para a minha conduta? O Senhor está dizendo: ninguém oprima ou engane a seu irmão, nem negocie algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Versículo 7, porque o Senhor nos chama, nos chamou e continua nos chamando, não para a imundícia, mas para a santificação. E o versículo 8 diz assim: porquanto quem despreza isto, não despreza o homem, ou a mulher, ou a mim que estou falando, mas sim ao Senhor Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quem despreza essas coisas achando que é fanatismo, achando que é ser coisa de santarrão, então está rejeitando ao próprio Deus. Ele está dizendo. Versículo 11, o Senhor diz: procurai viver quietos, tratai dos vossos próprios negócios, ou seja, em outras palavras, trate da sua própria vida e trabalhe com as mãos, o Senhor diz. Versículo 12, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Isto faz parte de conduta. E o que mais faz parte de conduta que faz melhorar o meu caminho e que o Senhor se agrada? Vamos para outro texto. Efésios capítulo 4, versículo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, vamos ler aqui versículo 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como antes, também os outros gentios na vaidade do seu sentido, ou seja, no que queriam, conforme os seus pensamentos e desejos dilacerados andavam, entenebrecidos no entendimento, ou seja, obscurecidos, cauterizados, separados da vida com o Senhor nosso Deus pela ignorância, pela dureza de coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, com avidez, cometeram toda a impureza. Versículo 20, mas vós não aprendestes assim do Senhor Jesus Cristo, se é que tendes ouvido nele e fostes ensinados, como esta é a verdade em Jesus Cristo, que quanto ao trato passado vos despojeis, ou seja, aleluia, se solte, venha se desvencilhar, se desligar das coisas do velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências e vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revistais, se vista do novo homem segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, como diz no Evangelho de João capítulo 1, versículo que diz: louvado seja o nome do Senhor, pois aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e não são nascidos da carne nem do sangue, mas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é, se revestir do novo homem, ser nova criatura. Versículo 25, continua, vamos dizer, continua a ética de conduta que agrada ao Senhor. Portanto, deixai a mentira. Fale a verdade, cada um com seu próximo. Glória a Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a ira. O que quer dizer isso? Não durma sem estar irado com o próximo. Procura se reconciliar com ele. Mais uma coisa. Não põe a peneira sobre o sol. Em outras palavras, ou seja, não seja uma pessoa dissimulada. É assim. Ou seja, se está com alguma queixa, alguma coisa, alguma questão, fale, resolva. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavras obscenas, palavrões. Palavras que as pessoas fazem quando... Existem pessoas que às vezes podem ter um temperamento que qualquer coisa arma um barraco. Aí fala assim, palavras torpes.
o Senhor diz, não fale, mas só fale o que for bom para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aleluia! E diz mais, não entristeça o Espírito Santo do Senhor nosso Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, glória ao nome do Senhor, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é, vamos dizer, alguns pré-requisitos de ética de conduta que agrada ao Senhor nosso Deus e que é Ele que está nos dizendo. E terceiro e último ponto, o que preciso fazer para viver? O primeiro é buscar o Senhor com toda a força, alma, entendimento e sinceramente. O segundo ponto, já falamos aqui, analisar e melhorar nossa conduta. E terceiro ponto, abrace, aceite a graça do Senhor nosso Deus que Ele tem dado para você. Que graça o Senhor tem me dado? Minha vida está uma tribulação. A graça de estar vivo e de estar viva. A graça de, enquanto está viva e viva, talvez não esteja percebendo algumas coisas, ou precise aprender algumas coisas, porque todos nós sempre estamos no processo de aprendizado. O que diz Hebreus 13, versículo 9, está assim escrito. Versículo 8, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça do Senhor, e não com manjares que de nada aproveita e que muitos se entregam. Então, encher, se fortificar na graça do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro 3,18 diz, crescei na graça e no conhecimento. Fortifica-te na fé em Cristo Jesus. O que mais diz sobre como abraçar essa graça do Senhor? Como eu faço? Louvado seja o nome do Senhor, para entender mais o que o Senhor está me dando, que faz parte dessa graça. Muito bem. Vamos aqui, Romanos capítulo 12. O Senhor diz assim, o amor, versículo 9, não seja fingido, aborreça o mal, se apegue ao bem. Ou seja, está vivo. O que faz parte da graça do Senhor e que Ele quer que nós façamos. Se apegue ao bem, é o que é bom. Versículo 10, ame cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Então o Senhor quer que venhamos a praticar o amor dele, que é um amor dado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, que excede o amor filantrópico, que excede o amor fraternal, o amor agapau, o amor entre marido e mulher, o amor de família, o amor filéu de irmãos, ou seja, é um amor do Senhor, que é desejar o bem ao próximo, não observando o mérito, se merece, se deixa de merecer, se fez o bem, se fez o mal. Não, é desejar o bem, que seja liberto, transformado, transformado, abençoado, abençoado, porque assim nós estaremos agradando ao Senhor. Aqui diz versículo 11, não sejais vagarosos, morosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, seja, o que é que faz parte da graça do Senhor? Estou vivendo para quê? Ora, para buscar o Senhor e para ser cheio do Espírito. E aqui diz, não seja vagaroso quanto a isto, ou seja, não fique protelando, não fique demorando para buscar o Senhor. Se é necessário jejuar, o Senhor está mandando, jejue, ore, busque. Mas eu tenho tanta ocupação na minha vida. É verdade, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Nós temos que também ter um tempo para buscarmos ao Senhor nosso Deus. Ele está dizendo aqui, versículo 12, alegrai-vos na esperança.
Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então a coisa está ruim, alegra-se na esperança, porque 3 pilares há para todo cristão, para todo aquele que teme ao Senhor: é fé, esperança e amor. O maior deles é o amor. E estamos precisando de esperança. Se sua esperança está esmurecida, o Senhor está dizendo: se alegre, porque a esperança vem de mim. Sede pacientes na tribulação, é. Perseverar em oração, é. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais faz parte da graça do Senhor? Aqui diz, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Em outras palavras, a graça do Senhor é um favor imerecido e ele nos perdoa, perdoe também. Louvado seja o nome do Senhor, não amaldiçoeis, perdoai. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17, não torneis mal por mal, mas procurai coisas honestas perante o Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, que faz parte mais da graça do Senhor. Versículo 20, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás fogo sobre a tua cabeça e não deixe se vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais faz parte da graça do Senhor na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui encerrar com esse texto. O que faz parte da graça do Senhor, meu Deus, na minha vida, porque eu estou viva, porque você está viva e viva. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 4, glória ao nome do Senhor, versículo 16, diz assim: porquanto é pela fé, para que sejas segundo a graça, a fim de que vossa promessa seja firme em toda a posteridade, não somente a da lei, mas também a que é da fé, de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: como pai de muitas nações constituí perante aquele no qual creu, a saber, o Senhor, o qual vivifica dos mortos e chama coisas que não são como se já fossem. O qual Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança, ou seja, em esperança espiritual. Na esperança estava Abraão, fundamentada na fé e esperança espiritual, sobrepujou a esperança terrena. E por isso aqui diz que ele, versículo 19, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido de quase 100 anos, nem o amortecimento do corpo do ventre de Sara. Ou seja, ele não ficou focalizado no que era desfavorável e nem duvidou da promessa, versículo 20, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e imbuiu em sua mente que estava mais do que certíssimo, versículo 21, que aquele que o tinha prometido, que era o Senhor, também era e é e continuará sendo poderoso para cumprir. Tem promessas do Senhor? Vai viver. Tem vivido? Observa que não é por acaso. Busca o Senhor, apega-te ao Senhor, faz o bem. E assim terás paz. Louvado seja o nome do Senhor. E outro versículo que diz, Hebreus 10, 36. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque o justo viverá pela fé. E, aleluia, o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o Senhor diz, não tenho prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, e sim daqueles que perseveram para as bênçãos do Senhor e para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isto e viverá.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor possa fazer maravilhas na minha vida, na tua vida, na nossa casa, que o Senhor possa que o Senhor resolva, melhor dizendo, todos os nossos problemas da melhor forma possível. O Senhor Jesus está voltando e Ele também quer abençoar o seu povo. Que o Senhor vos abençoe. Se inscreva no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra do Senhor. Também tem o outro canal, Conselhos Bíblicos, Palavra que Edifica. E tem o Louvores, que eu tenho dito a vocês que o Senhor me deu um presente. Louvores que eu gravei, que estão em todas as plataformas digitais. Vocês ouvem, é só digitar Pastora Melry Macedo e o título do CD é O Segredo de Estar de Pé. Que o Senhor vos abençoe, deixe seu comentário, compartilhe esta palavra. Oremos um em favor dos outros e eu encerro dizendo Isaías 41:6. Um ajudou ao outro e diz: Sê forte. Deus te abençoe. Amém.